Estamos no ar, você está na Motorsport TV Brasil, no nosso segmento Correspondentes da Velocidade. Você já observa aqui ao meu lado o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e ao nosso lado, com muita honra e alegria, Tatiana Cunha. Mais uma vez, eu quero agradecer o seu tempo aqui com a gente para falar da sua carreira, dos tempos de Fórmula 1. Eu sei que vocês dois têm histórias aqui e eu quero tirá-las a limpo, mas primeiro eu quero agradecer você aqui com a gente, batendo um papo. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. É isso aí. Tati, eu quero primeiro, até pra galera que está começando agora a carreira de jornalista, sonha em viajar na Fórmula, cobrir Fórmula 1, eu acho que também tem, esse quadro tem muito disso, né, de você saber o que é legal, o que não é legal, os perrengues e tal. Eu quero saber da sua trajetória, né? Como que você começou no jornalismo, né? Especialmente depois indo para a Folha de São Paulo, Rádio CBN e tal, e como que você entrou no mundo da Fórmula 1, como você já era fã, de repente apareceu para você. Conta um pouquinho, né, da Tati que se formou em jornalismo e foi parar no mundo da Fórmula 1. Uhum. Sempre fui fã de Fórmula 1, porque na minha casa era sagrado, meu pai assiste Fórmula 1 até hoje. Teu pai é engenheiro, né? Não, meu pai é físico. Físico, pô. Mas sempre foi fanático por Fórmula 1, então domingo de manhã era assistir corrida e depois almoçar na casa da minha avó, era assim, ritual de domingos. Pra muita gente, inclusive. Pra muita gente. E época do Senna, né? Era a época, vou revelar minha idade agora, né, falando essas coisas, mas enfim, era da época do Senna. E então era, não sei, eu me lembro de Fórmula 1 desde sempre, assim, acho que a primeira lembrança que eu tenho não é nem de corrida, hein? É de assistir o Sinal Verde com o Reginaldo Leme. Que legal. Uhum. E a primeira, assim, lembrança mesmo que eu tenho era um ano que o Piquet ia ser campeão. Agora eu não sei qual dos anos isso ia ser. Mas eu lembro que eu tava vendo aquilo na televisão, o Reginaldo falando, e eu nunca fui muito fã do Piquet. Então eu já ficava, ai, tomara que não dê certo isso. Não sei, a minha primeira lembrança... Você não era fã de torcer contra? Não, eu torcia contra o Piquet. Então, você eu não era gostava. fã nesse nível. Exato. Ah, tá, achei então que você só não torcia a favor. Não, e eu, na minha cabeça, já, nossa, tomara que dê errado, porque eu não quero que ele seja campeão, não sei o quê. Essa é a minha primeira lembrança, assim. E aí eu lembro também de ir para Interlagos com meu pai, pequena também. Naquela época era bem mais difícil do que é hoje, né? Era mais... Eu acho que foi... Não lembro se foi 90 ou 91... Primeira vez que eu fui em Interlagos, e aí foi engraçado, porque tinha uns amigos do meu pai, cheios da grana, que tinham kart, não sei o que lá, e aí eles iam, e aí eles compravam o ingresso o final de semana inteiro, e eles não iam na sexta, então na sexta-feira eles davam o ingresso e a gente ia assistir os treinos. E aí a gente viu cena, então era aquela coisa assim, sempre gostei muito, sempre acompanhei muito, nunca fui muito de futebol, dos outros esportes, era mais Fórmula 1 mesmo. E aí fui fazer jornalismo, e sempre... Mas já visando o esporte ou... Esporte. Eu queria trabalhar com esporte. Não queria... Esporte ou viagem, na verdade. Acho que por isso que a Fórmula 1 encaixou. Encaixou as duas coisas. Encaixou bem. E logo depois que eu me formei, surgiu uma vaga na Folha para cobrir umas férias. Aí eu me candidatei. E aí, eu acho que o que me fez entrar depois para a Fórmula 1 foi que você tinha que responder umas perguntas, né? Acho que eram 4 perguntas grandes que você tinha que explicar umas coisas. E aí, uma das perguntas era sobre Fórmula 1. E naquela época eu lia muita coisa de Fórmula 1. Eu comprava umas revistas importadas que chegavam aqui, porque mal tinha internet naquela época. E aí eu lembro que eu dei uma resposta muito técnica naquela pergunta. E aí, quando me chamaram para a segunda entrevista, que era de conversar, eles até perguntaram, nossa, mas você gosta de Fórmula 1? E aí, enfim, aí entrei para cobrir essa vaga de férias, que acho que era 2, 3 meses, aí fui fiquei. E... Logo depois de formada? Logo depois de formada. Legal. Foi meu primeiro emprego, assim, já foi na Folha. E aí, quando eu entrei, eu comecei fazendo Indy, porque o Caderno de Esporte era gigante naquela época, então tinha espaço para Indy, para cobertura de Indy, e tinha um monte de brasileiro naquela época que tinha... Gil de Ferran, Elinho. Eu cobri o primeiro título do Gil, em Fontana, cheguei aí para Fontana, cobri o título do Gil, então tinha espaço, e aí eu comecei fazendo Indy, e aí depois fiz tênis uma época também, que a Indy deu uma caidinha, fiz tênis. Foi junto na época do Guga, do estouro do Guga ou não? Não, foi final da carreira do Guga, eu peguei.
Cheguei a fazer umas Davis com o Guga, mas ele já tava Já também... tá caindo. Já tava mal. E aí, em 2007... Mas nisso eu já fazia GP Brasil. Quando tinha GP Brasil... Qual foi o primeiro GP do Brasil? Você lembra? Trabalhando foi 2000. Tá. Primeiro ano do Rubinho de Ferrari. Foi isso? Foi. Não sei. Já Pessoal, aviso que a minha memória... Deixa eu até falar. A Tatiana Cunha tem uma memória horrorosa. Assim, o GP... numa temporada assim, a etapa 12, se você perguntar da etapa 11, ela teria dificuldade de lembrar o país. Mas enfim, só tô falando isso pra ninguém falar, nossa, não, o apelido dela na Fórmula 1 qual que era? Dory. Dory, que é a companheira do Nemo, que é um peixinho que não lembra o que falou no segundo. Pronto, já fiz isso pra te proteger. Isso. Não é bullying, tá? É proteção. Não, tanto que Então 2000 sim, é o ano do tudo Rubinho. anotado no papelzinho, Isso. porque Sim, de memória não adianta. Então era o ano do Rubinho na Ferrari. Então era o ano do Rubinho na Ferrari. Mas você lembrou o ano, já é alguma coisa. 2000, Já é, tá vendo? Né? E aí você fez todos, de 2000 em diante, todos do GP do Brasil você fez? Do Brasil, sim. Tá. E aí, a partir de 2007, eu assumi o posto de setorista e aí eu comecei a viajar e fazer as corridas. E na época você fazia todas as corridas e viajava o mundo inteiro para cobrir a Fórmula 1. De vez em quando eu perdia algumas corridas, porque quando juntava com a Olimpíada ou Copa do Mundo, eles precisavam de reforço aqui na redação. Então eu perdia 1, 2 corridas por ano, mas pelas minhas contas foram mais de 160 corridas que eu fiz. O Mariante era o editor quando você começou? Sim. Porque é importante, porque assim, o Mariante foi repórter de Fórmula 1, Sim. né? Como que foi, antes de virar repórter de Fórmula 1, esse contato com o Mariante, essa coisa dele também ter tido história na Fórmula 1 numa época bem importante? Era bem legal, porque eu li as colunas do Mariante, ele era colunista. Nessa época que eu acompanhava na faculdade. E eu lia Henrique Mariante, né? José Henrique Mariante, que hoje é correspondente da Folha em Berlim. Ah, não sabia que ele tava lá. Sim. Foi secretário de redação por bastante tempo e agora está de correspondente em Berlim. Então eu era super fã, assim, ele sempre escreveu muito bem, eu gostava muito dos textos dele, ele tinha umas sacadas, um jeito de escrever, uma ironia, assim, era muito bom, eram umas coluninhas meio ácidas, assim, eu gostava muito. E aí ele virou meu chefe, né, quando eu entrei lá. E aí eu lembro que no dia que vieram me falar que eu ia ser a setorista de Fórmula 1, me sentaram numa sala. Caramba. E aí o Mariante começou a falar um monte de coisa. Falou, Tati, não é fácil, primeira temporada é difícil, me deu um monte de dica e falou, é muito mais perrengue do que glamour, você vai ter que aprender a ser a sua própria editora, porque como tem fuso horário, né, aí eu não falava muito com a redação. Na Ásia, eu tava acordada lá, eles estavam dormindo aqui, então eu tinha que confiar no meu taco, né, para decidir o que eu ia fazer de matéria, o que ia ser a matéria principal, a secundária. Eu não ia ter o apoio da redação como se eu tivesse aqui. Então, foi bem legal, assim, ele deu um monte de dica e... Então, você ficou de 2007 a? 2015 foi a última que eu fiz todas as corridas. Todas as corridas. E aí, depois disso? Depois disso, aí eu fui fazer um blog de viagens, enfim. Fui tentar fazer aquela outra vontade. Parte, Tati, 2007 que é o primeiro ano, é a estreia do Hamilton, é Alonso e Hamilton na McLaren, é massa, mas estreia de fogo, né? Foi uma treta esse louca. Ano é muito difícil. Que você lembra que te marcou mais de 2007, esse seu primeiro ano? Porque uma coisa que é curioso, que a gente vai entrar já, que eu não me lembro de detalhes, mas a Tati teve, nesse começo de carreira do Hamilton, alguns episódios meio trombando com o Hamilton, assim. Então, como é que foi 2007? Então, 2007, primeiro que eu já cheguei meio apavorada, né? Porque a primeira corrida é na Austrália, perdi meu voo, perdi a conexão, já foi aquele caos, assim, eu já cheguei meio estressada. E aí tinha essa coisa de que eu não tinha muito contato com a redação, enfim. Mas foi aquela corrida super legal. Essa eu lembro. Você não tinha contato com a redação, ou seja, a tua retaguarda, de certa forma, desfocada. E era a sua primeira temporada que você tinha que se ambientar num ambiente... Sim, eu não conhecia ninguém. Mas se ambientar num local ainda... Totalmente desconhecido. Você lembra da primeira corrida? Eu não lembro. Eu lembro. Eu acho que o Hamilton largou em segundo. Sim, eu acho e o Alonso em primeiro. E aí, na largada, o Hamilton já partiu pra cima do Alonso, já assumiu a liderança. Eu lembro ele começou começando. Tá. Que daí tem até, eu acho que uma estratégia que beneficia o Alonso. Quem ganha essa corrida é o Alonso. Acho que sim. Ou é o Raikkonen?
A gente vai consultar aqui. Talvez seja o Raikkonen, porque eu lembro que o Raikkonen ganha, acho que na primeira corrida dele de Ferrari, porque eu lembro que o Montezemolo liga e ele 2007. ignora. Legal, grande merda. Pode ser. Mas a Ferrari eu não ia me bem na lembro. Austrália. Raikkonen, né? A Ferrari ia bem na Austrália. Mas eu acho que teve isso da largada do Hamilton, Sim, isso certeza, sim. porque quando o Hamilton meio que fala que eu tenho o número 2 no meu carro lá em Mônaco, era por essas coisinhas, Sim, que daí o pit stop porque ideal sempre, foi pro Alonso. exato, sempre acabavam puxando o saco do Alonso. Alonso em segundo, Hamilton em terceiro. Porque ninguém sabia que o Hamilton ia ser o Hamilton naquela época, Era né? muito cedo pra casar. Era, a primeira corrida, Isso, né? isso. E aí eu lembro que teve esse começo avassalador do Hamilton, e aí logo os caras na redação falaram, Tati, a gente precisa de uma entrevista exclusiva com esse cara, a gente precisa falar com esse cara. E aí eu comecei a ir atrás da McLaren, e era isso, eu não conhecia ninguém, não conhecia um assessor de imprensa, não conhecia ninguém, mal conhecia eles. É isso. Então foi um começo assim meio assustador. Mas aí consegui falar com a assessora da McLaren. Aí... Depois da corrida. Desculpa. Sim, depois. A assessora da McLaren, que hoje é da Ferrari, que é a Silvia Hoffman, né? Não era a Silvia ainda. Silvia. Não, era Ellen. Era Ellen. A Silvia era Williams, eu acho. Isso. Aí falei com a assessora, acho que na corrida seguinte eu já falei com ela, já pedi a entrevista, ela, vamos ver, não sei o quê, porque tem muita gente pedindo, e aí eu comecei a encher o saco da mulher, pedindo, aí marcaram uma entrevista pra mim em Mônaco. Ah, caramba, foi a corrida que ele chuta o pau da barraca. Então, mas aí chegou em Mônaco, eu tava pronta pra fazer a entrevista, ela falou, não vai rolar, não sei o quê, vamos deixar pra próxima. A próxima corrida era o Canadá. Aí tava tudo confirmado, cheguei no Canadá, aí ela fala assim pra mim, olha, só que não vai dar pra ser exclusiva. Não, mas eu vou colocar você junto com um grupo de jornalistas ingleses, porque na Fórmula 1 tem muito disso. Você faz entrevista com... É muito difícil, não sei hoje em dia, né? Mas na minha época, na nossa época, geralmente era assim, entrevista exclusiva era com 3 pessoas, 4. Então era um cara da Espanha. Principais. Então eu colocava um cara da Espanha, um cara da Itália e você. Porque aí cada um puxa do seu jeito e não vai conflitar. Não é que tava colocando Folha e Estadão juntos, exatamente. Aí ela falou, eu vou colocar você com um grupo de jornalistas ingleses que escrevem para o jornal de domingo, porque também tem isso na imprensa inglesa. Tem os caras que trabalham no jornal dia a dia e tem os que escrevem só para o jornal de domingo, que é um jornal especial, enfim. Aí eu falei, beleza. Aí tô um dia lá almoçando, chega um grupo de repórteres ingleses para mim. Você que é a Tatiana? Eu falei, sou. Não, a gente ouviu dizer que você vai entrevistar o Hamilton com a gente, não sei o que lá, mas é o seguinte, você não pode publicar essa entrevista antes. Eu falei, eu não vou publicar antes, eu vou publicar a entrevista no domingo, assim como vocês. Esse é o combinado com a assessora da McLaren. Não sei o que, começaram a querer me intimidar. E era tudo uns veteranos, né? Uns repórteres ingleses, porque os ingleses mandam no paddock, eles acham que a Fórmula 1 é deles, basicamente. O Max Verstappen, eu acho que tem uma ponta de razão. Não, eles se acham os donos. E aí, junta de ser um piloto inglês ainda, porque sim, talvez fosse exatamente, Vettel, né? Exatamente. Mas, só pra deixar bem claro, era um modus operandi porque você era uma novata ou por ser mulher, já era um Acho que porque ali? eu era brasileira, porque eu era mulher, porque eles nunca tinham me visto no paddock até antes daquela temporada. Acho que era um pouco de tudo, entendeu? E aí fizeram aquilo, eu já fiquei meio assim. E aí tinha uma outra coisa, a McLaren só me deixou fazer entrevista se eu não citasse o fato do Hamilton ser negro. Isso eu já citei aqui, que era uma condição quase sempre que eles não falavam. Porque não podia perguntar. E assim, até aquele momento, a gente falou agora há pouco, o Hamilton não era o Hamilton ainda. Então assim, uma das coisas que destacava ele dos outros era que ele foi o primeiro piloto negro a chegar na Fórmula 1. Essa era a história dele até aquele ponto. Era o que as pessoas queriam saber. Ainda mais num país como o Brasil, né? O cara era uma inspiração, entendeu? Exatamente. E aí eu falei, não, tudo bem. Já sabendo que eu ia perguntar, porque era isso que o jornal queria e porque era isso que tinha que, né? Enfim. Aí fui pra entrevista, já toda pianinho, né? Imagina, ainda novata, a única mulher do grupo, a entrevista em inglês, todos
todos britânicos, e eu, né, tudo bem que eu e me viro no inglês, mas... a Tati fala um inglês anormal, para um brasileiro. Então, aí a gente chegou para entrevista, né, eu e os outros 5 jornalistas ingleses, eu fiquei na minha, fiquei quietinha, deixei para fazer as perguntas mais pro final, e aí começamos a conversar, ele super simpático, fiz algumas perguntas, mas falei, vou deixar por último a pergunta, porque eu falei, se ele não quiser responder, se quiser levantar, já terminou a entrevista, né? Mas você chegou a fazer outras além dessa ou não? Sim, fiz outras perguntas. Eu tava até relendo a entrevista esses dias, é muito engraçado, que o título da entrevista era assim, como é que era? Quero ter sucesso nas pistas, não sei o que lá, não me interessa em ser famoso. E tipo, hoje ele virou... um superstar. E aí ele tava falando que tinha acabado de conhecer a Beyoncé, não sei o que, ele tava meio maravilhado ainda, assim, era bem early days dele, assim. E aí eu falei, então, Lewis, não sei se você percebeu, mas eu sou do Brasil. Aí ele, nossa. Eu falei, e você é muito conhecido lá, não sei o que, as pessoas no Brasil se identificam muito com você. Eu não falei, mas... Eu falei, as pessoas se identificam muito com você, não sei o que lá. Aí ele ficou assim, maravilhado. Ele falou, nossa, eu não tinha ideia que eu era conhecido no Brasil, não sei o que. Era muito verde ele ainda, né? E aí ele começou a falar, e falou um monte de coisa, que é muito legal, que ele queria inspirar novas gerações, e que ele entendia que as crianças do Brasil se identificassem com ele por causa da cor da pele. Ele cita, isso que eu ia te perguntar, Sim. ele cita? E começou a falar, eu falei, naquela época, hoje em dia não ia pegar bem, mas os brasileiros chamavam ele de Robinho. Não sei se você lembra disso. O Galvão falava, hoje em dia até zoam isso. Hoje em dia é sacanagem chamar de Robinho, né? Pelo amor de Deus. Não, mas independentemente do caso do Robinho... Sim. Do caso do Robinho, se ele não tivesse tido esse caso, até hoje o pessoal ia falar, pô, você tá chamando o Hamilton de Robinho? É o Hamilton, cara. Exato. Mas enfim, aí eu até perguntei essa história do Robinho, ele falou, é engraçado, eu não entendo por quê. Você me acha parecido com ele? Eu falei, não. E ele falou, foi o Felipe... O Felipe Massa que me contou essa história, não sei o que lá. E aí, tipo, ele super se abriu e aí a gente continuou a entrevista e, tipo, foi muito legal. E depois disso, ele começou a me reconhecer. Ele já sabia, tipo, aquela é a brasileira, entendeu? E aí, depois da entrevista, os ingleses vieram me agradecer. Eles falaram, nossa, que bom que você participou da entrevista, porque no final das contas, ficou muito legal, ficou descontraída, ele falou umas coisas diferentes, não sei o que lá. Tá vendo? Vocês não confiam em mim. Tá certo. E aí, depois daquela temporada, no decorrer que aquela temporada foi, diríamos, nitroglicerina pura. Foi. Né, com ele, com o Alonso. Você se lembra de algum momento marcante? E aí, no caso, também envolvendo a questão de pista. O que mais te marcou? O que você lembra mais daquele ano explosivo da Fórmula 1? Eu acho que foi o final, né? Eles brigaram tanto entre eles ali, o Hamilton e o Alonso, que deram o título pro Kimi aquele ano. Foi... Mas enfim, eram 2 egos muito grandes. O do Hamilton ainda não estava desenvolvido, e o Alonso, a gente sabe que ele nunca se deu bem com seus companheiros, né? Ele sempre acaba... Entendi. Ô Tati, eu me lembro de algumas outras histórias do Hamilton, não sei se você vai se lembrar. Eu me lembro de uma, que foi a primeira vez que você comentou lá na Jovem Pan, que comigo, uma corrida, que foi em Singapura, que eu lembro que o mote... Eu não me lembro, eu não me lembro se foi o Stepney Gate lá, acho que sim. Ou se foi o Singapura. Não, se bem que Singapura Gate. Não foi Singapura, foi o do Nigel Stepney. Do Nigel Stepney, porque eu acho que você foi cobrir lá na FIA o Pacto da Concórdia, na Praça da Concórdia lá. E eu me lembro que você foi cobrir o coisa e que você, eu não me lembro se foi no elevador ou na entrada, aconteceu disso de novo, era um clima muito tenso. Porque isso era uma coisa engraçada. Esse começo do surgimento do Hamilton, a Tati várias vezes trombava nesse tipo de situação meio nada a ver, assim, não era uma entrevista, ela entrava no elevador e ele fazia aquele contato visual de quem reconhecia, que é uma coisa legal quando um gringo faz com você, que o cara faz aquela menção de eu sei quem esse cara é. Ou ele é da Brasil, Você lembra desse episódio lá ou não, Tati? Agora que você falou, eu acho que eu lembro vagamente. Eu acho que ele perguntou assim, nossa, você tá aqui? Porque só tinha jornalista inglês e os franceses, né? Porque e ainda era um negócio, um assunto chato. Ninguém que não tinha a ver com alguém, né? Não tinha a ver com esporte. Eu nem lembro porque eu fiquei. Eu acho que... Eu não sei se foi sua escala e você parou lá. Eu acho que na época a minha irmã tava morando na França, então... Tipo, sempre que dava entre as corridas, eu ficava lá na casa dela em Paris. E aí teve o...
Porque assim como... O julgamento eu fui. Porque assim, a gente entrevistou o Ico aqui, ele já tinha uma base na Europa. Sim. Você Viena. fazia você ida ia e e volta. A Tati acho que também, mas tinha essa questão com a irmã dela que às vezes ela... Ficava lá um tempo. E aí calhou de você estar lá também, já ficou, já Já cobriu. fiquei. Posso dizer que eu já entrei na sede da FIA. Num julgamento importante. Um julgamento importante, Tati, pilotos, vamos lá. Pilotos legais pra entrevistar. Deixa eu só contar mais uma do conta, Hamilton, sim, que é boa conta. também. Que até hoje eu não entendi direito. Quer dizer, acho que eu entendi. Foi meio mal entendido. Teve um ano que o Hamilton ganhou o título em Austin. Que ano foi aquele? Eu preciso do Google. Enfim, ele foi campeão em Austin. E aí eu trabalhava pra Folha e fazia a Rádio Globo e CBN também. Então eu tinha que mandar os áudios das entrevistas pra eles. Então eu fiquei de pé na sala de imprensa pra colocar o meu gravador em cima da caixa de som, pro som ficar melhor. Então tava todo mundo sentado esperando o Hamilton chegar, pós-festa do título. E eu de pé, encostada na parede, com o meu gravadorzinho, esperando ele sentar para colocar o gravador em cima da caixa de som. Aí ele entra na sala de coletiva embrulhado na bandeira da Inglaterra, aquele cheiro de champanhe ainda, aquela coisa, não sei o que lá. Aí ele veio e ele tinha que passar na minha frente para sentar no lugar que ele ia sentar. A hora que ele passou na minha frente, ele olhou para mim e fez assim... Ele abriu o braço e veio e me deu um abraço. Eu acho que ele imaginou que eu tava de pé pra parabenizar ele. Aí eu fiquei muito sem graça, todo mundo, todos os jornalistas olhando assim, tipo... O que é isso? Aí eu... Congratulations. Já tinha tomado uma, já tomou? Não, será? Eu não acho que não. sei. Eu acho tomado. que ele achou que eu tava lá pra dar os parabéns. parabéns. Aí ele veio e me deu um Vamos lá abraço. nessa aí, o cara tá em transe. Aí eu fiquei muito sem graça, mas enfim. Dei um abraço nele e falei parabéns. Ô, Tati, uma coisa que eu acho que é legal, assim, jornal tinha mais... Eu que fiz mais tempo rádio, era difícil o rádio pedir uma entrevista e ser aceita ali numa exclusiva, porque tinha a zona mista. E aí, naquela época, a mídia impressa ficava só na sala de conferência e o momento era justamente essas entrevistas. Então você deve ter entrevistado mais gente assim exclusivo até do que eu e é nessa hora que você vê mais quem é legal, quem tem o que falar e às vezes quem é mala. Me fala uns pilotos que você gostava de entrevistar, que eram uns caras que devolviam mais, que prestavam mais atenção e quem, putz, que malaça, sabe? Me tira daqui. Um que eu sempre adorei entrevistar, que era muito legal, eu achava, era o Vettel. Eu sou muito fã do Vettel, ele era muito inteligente, ele tinha umas sacadas e as entrevistas sempre rendiam, assim. Teve uma que eu fiz com ele que foi muito legal, que ele começou a falar do cachorro dele, era uma coisa nada a ver, assim. E eu gostava de fazer essas entrevistas assim, porque eu gostava mais... Não que eu não gostasse de Fórmula 1, desculpa. Mas eu gostava também de ver esse outro lado dos pilotos, o lado que ninguém falava, entendeu? Porque... fica aquela coisa... Eu queria conhecer as pessoas ali, né? Então era legal quando tinha essas coisas. O Vettel era um que era muito legal. O Rubinho sempre foi bom de entrevista. O Rubinho sempre acabava... Ele sabia que você... Ele entendia que você tava ali fazendo uma entrevista exclusiva, então ele, tipo, dava aquela migalhinha que você precisava, entendeu? Teve até uma vez que eu fiz uma corrida... depois que teve aquela polêmica do Massa com o Alonso, do Fernando is Faster Than You, que foi pelo rádio, não sei o quê, me pediram para fazer uma corrida na garagem de uma equipe com o rádio para ouvir o que eles ficavam falando. E aí eu conversei com o Rubinho, ele falou, não, vamos fazer lá comigo, na Brown, acho que era Brown nessa época, era Brown. E aí fiz Isso depois do Fernando Faster Than You? Williams. Então era Williams. Sorry. Aí fiz o treino de sexta-feira e aí fiquei escutando o tempo inteiro. É muito difícil de entender o que eles falam, porque eles falam tudo em código lá, aquele dialeto deles. E aí, no final, o Rubinho sabia que eu tava escutando, ele pediu um milkshake. Ele falou, galera, quando eu terminar o treino, não sei o que lá, eu quero um milkshake. E aí... Quando ele saiu do carro, tinha um cara... Você jura? Juro, com um milkshake pra ele. Aí depois ele veio falar, então, Tati, eu fiz aquilo porque eu sabia que você estava ouvindo, achei que ia ficar legal na sua matéria, não sei o que. Tipo, legal, o cara que sabe que você precisa de alguma coisa. Agora, esses acho que eram os... Não sei, eu diria o Hamilton também.
Agora, de chato, tinha bastante, né? Tinha. O Rosberg era chato. É impressionante. Você reparou como é, sempre... Não rendia. Outro que eu achei muito chato também, uma vez que eu fiz uma única vez e nunca mais Eu acho que eu sei quem vem. Quem? Também acho. Paul de Resta. Não. Nossa, esse, pelo amor de Kimi. Deus. Não. O Kimi era difícil também. Kimi era difícil. Qual que era? Kimi era meio monossilábico, né? Exatamente. Huckenberg. Foi mala com você? Nossa, muito chato. Esse não bateu comigo. Nossa, eu lembro que foi uma entrevista. E nessa, por incrível que pareça, foi só eu e ele. Mas sabe quando ele tava assim com uma má vontade? Caramba. Tipo, de umas respostinhas curtas. Nossa, quase que eu falei, ó, Chega. desculpa por existir aqui, porque, meu Deus. Não, impressionante. Agora fiquei surpreso também. Eu também, Aqui, Roberto. o atual companheiro de equipe De Bortoleto. Temos Gabriel uma Bortoleto. manchete. Hein? Temos uma manchete. Mala. Bortoleto, a passa por cima, diz Tatiana Cunha. Nossa, foi tão chato que eu nem lembro se eu usei a entrevista no final. Sabe assim, quando não rendeu absolutamente nada? Foi um horror, eu lembro. Nossa, eu fiquei traumatizada. Eu quero voltar daquela... Manda. Você falou da sua estreia, já chegando no olho do furacão. E 2008 também não aliviou nada para você em relação à efervescência do campeonato. Né? Especialmente aquele fatídico GP do Brasil aqui em Interlagos. Eu vou... Na época, você acha que você e o Ico falaram que meio que o GP de Singapura, corridas anteriores, muita gente ficou um zum no paddock por causa da batida do Nelsinho. Mas para você, como que você viu aquela batida? Se em algum momento, para você, Tatiana Cunha, tinha alguma coisa ali naquela batida do Nelsinho e a vitória do Alonso? Nunca achei que uma coisa dessas fosse acontecer na Fórmula 1 nesse nível, assim, juro, pode ser inocência minha. Mas assim, eu nunca pensaria que um piloto ia bater de propósito, sabe? Assim, na minha cabeça era muito surreal. Mas alguém chegou a falar, nossa, mas foi estranho, não foi tipo... Você tanto não imaginava que... Eu acho que ficou meio assim, nossa, mas que coincidência. Ficou meio... Porque assim, eu não sei, você achou que podia ter alguma coisa? Era aquela coisa de você falar, nossa, é um timing perfeito, mas era o mesmo. Mas era muito assim, gente. Porque a gente que cobra a Fórmula 1, a gente tá acostumado, toda corrida tem alguma teoria da conspiração. Sempre. Tipo assim, vamos pegar agora. Muita gente acha que a Sauber propositadamente está prejudicando o Bortoleto. Sabotando. Se você entra nessa em todas, você acha... Então a gente meio que foi, muito estranho, hein? Mas entra na conta das teorias conspiratórias. Nossa, que timing, né? E ainda, nossa, justo um brasileiro, né? Era muita... Assim, foi meio... E aí também, como eu falei, de Interlagos, como que você viu aquela corrida? E especialmente as corridas no Brasil. Como que você tratava? Mas primeiro eu quero saber de 2008, como que você sentiu aquela coisa? Gente, por alguns instantes a gente achou que o Massa tinha sido campeão. A gente estava na sala de imprensa, e aí quando faltava assim poucas voltas pro final, a gente levantou e a gente estava já perto da saída, porque Interlagos era bem longe, né, para chegar lá, porque a gente falou, a gente tem que descer correndo para pegar esse cara assim que terminar a corrida, porque ele vai ser campeão. E aí a gente tava de pé, assim, já. Aí a gente, ai meu Deus. A gente já, juro, eu tava meio já com o olho cheio de lágrimas, assim. Sabe quando na sua cabeça já tá assim, meu Deus do céu, o Brasil vai ter um campeão de Fórmula 1. Em casa, sabe quando você já tá, meu Deus, isso vai ficar gigante, assim. Eu já tava meio assim. Aí, tipo, foi assim, um balde de água fria surreal. Foi muito frustrante, Foi meio inacreditável. Eu tava do lado da Tati, porque essa história só pra completar, porque eu lembro da cara dela. A gente tava vendo na sala de imprensa, cada um na sua, mas daí quando o Vettel passa, né? Você fala, caramba, o cara vai ser campeão. Porque ninguém tava achando. E aí naquele momento que, o Vettel se passar... Quando ele passa, pra você ter uma ideia, eu lembro da narração do Theo José, claramente. Eu lembro de tudo. E aí a gente começou, o cara vai ganhar, cara. Só que é isso, como o Massa ganha com vantagem, até esperar a chegada... E foi aquela gritaria ali, né? A sala de imprensa fica bem em frente à linha de chegada, né? Então... É isso. Então, até esperar ele dar a volta, o Hamilton estaria cruzando. Então a gente tinha que descer para esperar o Massa. Porque assim, o momento que o Hamilton cruzasse, o Massa provavelmente já ia estar chegando no box. Eu tinha que estar lá esperando ele. Sim. E aí a gente desce. Só que eu trabalhava na rádio. Então a gente tá descendo, eu tô descendo, não era só eu e a Tati. Mais gente descendo, só que eu tava perto da Tati. E aí o Theo José, quando ele fala
tipo, Lewis Hamilton é quinto porque ele não pega a manobra, ele pega o cruzamento ali do cronômetro. Aí o dono da Tati fala, o Hamilton passou em quinto. Aí ela, a cara dela. Sabe quando você vê no box a imagem do Dudu Massa com o Thiago Camilo? A Tati era meio Dudu, assim. Gente, onde? O cara não lembra da cara dela. Hoje não, hoje sim. É isso. Maravilha. E aí depois, como que era cobrir em casa também? A segunda parte da pergunta. Como que você... Vão me matar por falar isso, mas eu odiava o GP Sério? Brasil. Você jura? Eu odiava. Acho que pra ela era pior. Nossa, era muito cansativo, porque a gente... os horários, assim, eram alucinantes, era muita cobrança. Fora que você tá com o chefe, quando você passa 18 corridas, você passa 18 corridas no ano. Livre. Lá, na Malásia, no Japão, né? Sendo seu próprio editor, como o Mariante me falou, chega aqui e fica com o chefe aqui, era meio... E era muito... O volume era muito grande de coisa, assim. As corridas eram sempre maravilhosas, sempre são maravilhosas em Interlagos, mas... Nossa, era aquela corrida que você fala assim, nossa, graças a Deus que já foi essa, porque... Quais você gostava mais e gostava menos, Tati, do calendário? Ai, difícil, mas Singapura eu achava muito legal, porque com aquele horário maluco, né? A gente ficava no horário europeu, mas em Singapura que tava, sei lá, 5 horas na frente da Europa, 6 horas na frente da Europa. Então a gente acordava no meio da tarde, ia jantar tipo 1h30, 2 da manhã, era bem louco. Dormia com a janela, tinha que ter um blackout, né? Porque você precisava dormir durante o dia. Então, e a gente ia a pé pra pista, era muito legal, assim, você ficava meio quase dentro da pista. Era bem legal. Spa eu gostava muito também, porque era isso, né? Como a gente vivia o ano inteiro longe de casa, em hotel, quando você tinha, assim... Em Spa a gente ficava numa casa, a gente alugava uma casa e tinha, sei lá, acho que 9 quartos, cada um com seu banheirinho. Então a gente juntava uma galera e ficava todo mundo lá. Aí, eu adoro cozinhar. Aí eu cozinhava, sabe? A gente fazia... Mercado. Ia no supermercado pra comprar comida. Então era uma corrida muito legal, você se sentia meio em casa, assim, sabe? Então o Spa eu sempre gostei muito. Eu, em geral, gostava mais das corridas fora da Europa. Porque na Europa ficava todo mundo meio espalhado. E eu gostava dessa coisa das pessoas ficarem mais juntas. E na Ásia, geralmente, as pessoas acabavam ficando no mesmo hotel, porque aí tinha transporte que te levava pra pista. Então, eu acabava ficando mais... Eu gostava mais dessas. Agora, que eu não gostava, a Índia era difícil. Era complicado, porque era longe. Não só a Índia longe do Brasil, mas... você descia no aeroporto, aí para chegar no circuito era longe, o lugar era um horror, tudo era difícil, nada funcionava, era complicado, a Índia era complicado. Rússia também. Caramba, e ficava num parque, não ficava? Ficava, mas parecia um parque de diversões abandonado, sabe aquela coisa assim, de meio de filme de terror? Sim, Scooby-Doo. Não era bizarro? Era meio bizarro, então também não curtia muito, enfim. E outra que eu não gostava também era Barcelona. Barcelona, pra mim, nunca deu match, assim. Eu achava... A pista é meio chata, não acho que saia corridas legais lá. E eu tive vários episódios também lá de... Foi lá que estouraram o carro, o vidro do carro? Sim. Eu lembro dele, eu tenho foto Minha disso. primeira corrida também... Na Europa, não foi? Na Europa... 2007. Minha primeira corrida na Europa, aluguei um carro... Parei no estacionamento de imprensa do autódromo. Quando eu saí de lá na quinta-feira à noite, podre, acabada, porque eu tinha chegado na quinta de manhã, trabalhei o dia inteiro, ia pro hotel, chego lá, tinha um bloco de concreto, sei lá, uma pedra, o que era. Tinham quebrado o para-brisa do meu carro, acho que queriam roubar o passe o sticker do estacionamento. Tá brincando. Sério. Isso que tinha um monte de gente que ficava lá, tipo uns guardinhas que ficavam no estacionamento de imprensa. Ninguém viu. Aí tive que ir pra delegacia, sabe aquelas coisas? Um horror. E pra você ter uma ideia, 2007 é aquela história que eu contei do Theo José e a gente fazer a corrida sem imagem. É a corrida que o Massa ganha. Essa corrida o Massa ganha. Então assim, você faz uma corrida dessa, você tem trabalho, você passa o dia inteiro, você tem um fuso. E era isso. No começo, a gente chegava na quinta do aeroporto. Ia pau direto na corrida, pra alugava pista, o carro no aeroporto e
pista. Chegava às vezes atrasado. Perdi as primeiras coletivas. Depois que eu mudei esse esquema, passei a chegar eu também. Um dia antes, porque não dava, era muito insano, assim. Pô, são 13, 14 horas de viagem. Isso. Você chega do aeroporto, já vai trabalhar. Isso. E aí vai lá e quebram o teu carro. E você lembra aquela outra também do nosso carro? Porque guincho? no começo, Putz, no primeiro ano eu alugava sozinha, né? Porque eu não conhecia ninguém direito, mas depois a gente alugava, dividia o carro. A gente foi num evento da Red Bull, no centro de Barcelona. Cara, eu não lembro disso. Era? Eu não lembro do evento, assim. Sim, era um negócio da Red Bull. E aí não lembro se era quinta ou se era na sexta. Eu acho que era na sexta. Enfim, a gente foi estacionar o carro no centro, não tinha estacionamento, era de noite já, não sei o quê. Aí a gente parou num lugar que tinha uma placa. Aí eu ainda falei, acho que foi o Ico que desceu. Eu tava dirigindo. Falei, Ico, pergunta pro cara dessa loja, tinha uma loja na frente, se pode estacionar aqui. Desceu, pergunta, o cara falou, não, pode parar aqui, tá liberado. Beleza, estacionamos o carro, fomos pro evento. Quando a gente sai, cadê o carro? Gente, a gente não parou aqui, tem certeza? Eu falei, mas não foi em outra rua, não, foi nessa rua. Aí que a gente viu que tinha um negócio no chão, tipo né? Tipo um alerta, onde estaria o carro. Aí tivemos que ligar. E a gente foi num pátio do outro lado da cidade, teve que pegar um táxi e ir no pátio, isso já, sei lá, era mais de meia-noite, eu acho. Pagamos 200 euros para pegar o nosso carrinho de volta. Então, Barcelona não... Não te traz boas recordações. Não. Agora, vamos seguindo aqui também, até cronologicamente. 2009 tem... Cena legal. Tem o estouro da bomba do Crashgate, mas também tem o acidente do Massa, que certamente também agitou muito aquela temporada. Dos 2 episódios, qual deles foi o mais marcante para você, que você viveu ali? O acidente do Massa, com certeza. Pra gente que tava lá foi... Conta pra gente como é que foi aquele fim de semana. Então, antes do acidente eu vou contar uma história, uma curiosidade que aconteceu, porque tem a ver com o acidente. Em 2009, que era o ano que o Rubinho tava na Brown, eu e o Felipe, a gente ficou muito próximo do Rubinho. E a gente começou na quinta-feira, a gente chegava cedo na pista, e eles sempre fazem o track walking, né? E a gente ia fazer com ele, e aí ele ia contando. Tipo, era muito aqui... bom. Era bem... Era a gente rico, aprendia né? bastante, Ele ficava curva a curva, ó, aqui entra em quarta, aqui não sei o que, aqui é ultrapassagem. Aqui tem que tomar cuidado com não sei o que, aqui não sei o que. Enfim, ele ficava falando um monte de coisa e a gente ia porque enriquecia também pra gente. Muito. Era muito legal. E aí, aquele final de semana em Budapeste, a gente foi com ele, fez o track walking. Quando a gente voltou e entrou pela garagem, o carro dele tava todo aberto. O que é raro deixarem ver. Né? O carro tava todo sem a... sem ali a carenagem. Né? Tava tudo exposto, assim. Aí ele virou e falou assim, olha, vem aqui que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Aí fomos do lado de trás Aleatório, do carro. cara. Aleatório. Eu não lembrava dessa história, desculpa, Tati. Eu contei essa história quando eu vim aqui, eu contei a história do GP da Hungria, eu não lembrava dessa história. É muito bom. Você tá contando, eu falei, pô. E aí ele virou e falou assim, tá vendo essa mola aqui? Ela é a única parte solta do carro de Fórmula 1. Todo o resto Não, é sério. Todo o resto é tudo preso. Só essa mola é solta. A gente, nossa. Tipo, whatever, né? Uma informação aleatória, uma mola. Beleza, aí isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a Ferrari sempre fazia um jantar para os jornalistas dos países durante a temporada. Cada GP chamava um grupo de jornalistas para jantar no motorhome deles. Cara. E aquele final de semana era a imprensa brasileira. E finlandesa. E finlandesa. Como era o Massa e o Kimi? Um grupinho pequeno. Juntava os dois. Juntava os dois. A gente jantou com eles. O Massa na mesa com a gente. Super legal. O Galvão contando história. Todo mundo se divertindo. Sexta-feira. Isso eu também não contei aqui, é verdade. Sexta-feira até tarde a gente ficou, sei lá. Não, e detalhe, isso eu lembro bem. O Kimi apareceu, fez uma foto, tchau. E o Massa ficou lá a noite inteira. Eles não tinham obrigação de jantar. Eles iam lá, faziam uma fotinho e tomavam... Mas ele viu e falou, vou ficar. E aí ele conversava com a gente, e inclusive com os da imprensa finlandesa. Os finlandeses falaram, meu, cara legal, né? Foi muito legal, tava um clima muito legal aquele GP, assim, né? Isso tudo na quinta, tá? O episódio da mola do Rubinho era na quinta, o do Massa era na sexta. O Massa na sexta. Tudo no fim de semana da Hungria. O jantar foi na sexta, a gente saiu da pista, sei lá, 11, meia-noite, tendo jantado com Massa, a gente chega no sábado, que molada acontece? do Massa.
molada no na massa. sexta, no sábado. É isso. Exato. E aí é engraçado, porque quando demorou pra ter a informação, o que aconteceu com o mola? Ninguém tava entendendo direito. Quando vem a primeira imagem da mola, eu lembro que daí foi a Tati. Tava do lado da Tati. Felipe, é a mola que o Rubinho mostrou. Caralho. E a gente, cara, é a mola que o Rubinho mostrou. Eu acho que a frase que o Rubinho fala, se não me engano, ele fala assim, porque foi muito curioso, porque depois a gente ficou muito perplexo com o que aconteceu. Sim. Porque a gente passou pelo carro e foi um comentário muito aleatório, a gente já tava indo embora, ele, vem ver. E se não me engano a frase era assim, quando eu comecei, tinham várias molas no carro. É verdade. Hoje em dia, só tem uma. É. É essa. É. E a gente, mas meio aleatório, tipo, não virou matéria nem nada. Que legal, um carro de Fórmula 1 hoje tem uma mola. E vamos embora. Aí foi aquela loucura, né? Aquele caos, aí ninguém sabia o que a gente fazia, aí eu liguei pra Folha na hora, aí falaram, vai pro hospital. Esquece tudo que tá acontecendo aí na pista, vai pro hospital. Aí a gente não sabia qual era o hospital, aí lá vai a gente falar com o assessor de imprensa da Ferrari, que era o famoso Luca Colaiani, que não era muito fácil de trabalhar, e ele não queria falar de jeito nenhum. Aí eu lembro que me subiu um sangue naquela hora. Eu falei, Luca, é o seguinte, tinha uma pessoa que trabalhava no meu jornal e no acidente do Senna, ele não foi. E ele foi mandado embora por causa disso. Eu falei, eu não vou ser mandado embora porque você não quer me falar o hospital. Você me fala agora qual é o hospital. Aí eu falei, não quer falar? Não quer falar. Aí a gente foi na sala de imprensa, eu lembro. Aí as meninas da sala de imprensa falaram, olha, tem alguns hospitais, mas o melhor é esse hospital, ele deve estar nesse. Aí eu acho que foi eu e você, né? Foi. A gente pegou o carro e foi pro hospital. E de lá não saímos por 10 dias. Moramos na porta daquele hospital. Foi um horror, foi um horror. A Tati quase morreu. Eu quase morri também, né? Porque todo mundo passou mal em algum momento na cobertura. Desculpa a piada, mas passou mal no hospital, tá tudo certo. Melhor lugar pra passar. Não, mas o Dino Altman, o médico que foi acompanhar a família, que é médico da Stock Car, um grande médico de pista, Dr. Dino, ele atendeu todo mundo. Ele atendeu a Tati, ele atendeu a... eu passei mal, mas ele não precisou me atender. Eu passei mal no hotel. Mas ele atendeu a Mariana Becker, que teve um problema de coluna. Você engasgou com uma água. A gente tá na frente do hotel, mas assim, engasgou. Hotel não, do hospital. Do hospital, estamos na frente do hospital e ela toma uma água e ela começa... Só que a gente sabe quando todo mundo olha e fala, ela engasgou, daí ela faz assim... Aí, isso na porta do hotel, sabe assim, caramba, Tati, morreu mais um, eu acho que o pior... Eu acho que é porque eu tava falando mal. Você lembra que tinha uma mulher lá que a gente... Eu lembro! Eu tava falando mal da mulher na hora. Era uma mulher que dava trabalho. Tinha uma mulher lá dentro. Na hora que eu bebi... Aí ela, bruxa, ela me matou. Ó, que eu mandei uma foto da... Foi o pior engasgo que eu já tive na minha vida. Não, ela ficou sem ar. De gente, tipo, pegar por trás... Não comi nada. Eu olhei pelo vidro, eu tava do lado de um vidro e tá ela atrás do vidro assim. Cara, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, cara? Um horror. Mas foi duro, né? Foi, aquela cobertura foi difícil. Foi dura, foi bem dura. Deixa eu te perguntar o que você lembra. Eles perguntaram pra mim a visão do GP. E eu lembrei daquele momento de tensão com a Globo, quando a gente foi almoçar e eles voltam e estavam lá com aquele depoimento. Você tem memória disso? Porque eu contei em detalhes, mas eu queria saber o que você lembrava. Vagamente. Eu lembro que teve algum perrengue com a Globo, que a Globo tava querendo meio... E ficar sozinha. Ficar sozinha, tipo, vai. Quantas pessoas ficaram? Eu, você... A Mariana, o Lívio e o Ico ficam e vão embora. Ficaram e foram embora. E aí ficou só gente, assim, tipo, gente, né? A gente não é concorrência. Ele trabalhava pra rádio, eu trabalhava pro jornal. E a Globo, televisão, assim, não precisa, né? E numa circunstância como essa, assim... Era meio desnecessário. Eu não lembro de detalhes, mas eu lembro que a gente ficou muito bravo com eles. A gente ficou bravo porque eles falaram pra gente almoçar. Eles despacharam a gente. É verdade. Vamos almoçar, a gente vai almoçar e aí a gente volta, eles... A gente fica aqui, se acontecer alguma coisa, a gente avisa. Fala. E aí, vamos almoçar, a gente vai almoçar e aí a gente voltaria pra eles irem, porque até então ninguém tava comendo, a gente comia bolachinha daquela loja de conveniência. E aí, quando a gente volta, eu lembro que eu acho que quem ouve é até você, eu acho. Que rola aquela escalada ao vivo no Globo Esporte, tipo, e daqui a pouco, depoimento ao vivo, eu acho que a Tati volta e fala assim, gente, vocês ouviram o que eu ouvi, tal. E aí começa aquela história que eu contei, mas eu queria saber se ela lembrava. Vou precisar ver depois, porque eu não lembro. E aí depois termina, foram 10 dias, e aí como que continua o trabalho de vocês para cobrir a continuidade daquela temporada? Então, aí foi até legal que quando o Massa voltou pro Brasil,
eles chamaram a gente pra fazer uma entrevista com ele. Na Na casa dele. dele. Acho que foi, sei lá, uma semana depois que ele tinha chegado. Ele tava, lembra, com a Ele tava cicatriz com horrorosa. os pontos aqui. Eu lembro que eu sentei do lado dele, do lado da cicatriz, e eu não consegui olhar pra outra coisa. Eu fiquei fascinada para aqueles pontos. Porque era um ponto assim. É que nem o Marco, né? O Helmut Marko, você não consegue olhar pra outra coisa que não o olho. E não era assim um pontinho de cirurgia plástica, sabe? De pitangui. Era uma coisa meio grampo de Frankenstein, assim. isso. Era Você uma via coisa... o ponto, você via os pontos, né? Bom, Sem, hospital na Hungria, né? militar, sem os pontos lá, você via na cicatriz a marca do ponto, entendeu? Ele ficou com aquela cicatriz de Frankenstein mesmo. O Domenicali tava, lembra? Tava. Quem recebe a gente é o Domenicali. Tchau, Na casa do Massa. Na casa do Massa, aqui no Brasil. Isso daí é baita história. O Domenicali era fofíssimo com a gente também, né? Era muito gente fofinho. boa. Agora, assim, pra galera entender, vocês ficaram 10 dias, basicamente de plantão. Sim, Então, não a gente tinha mudou de informação. hotel, a gente conseguiu uma parte hotel que era tipo 2 quadras do hospital. E a gente ficava lá e era isso, não tinha informação. A informação era a gente, Ficava o dia inteiro conversando. Muito calor, lembra? Um calor Você lembra insuportável, porque verão era um hospital que tinha um anexo. Isso eu vou contar, vai ser engraçado e eu não tô zombando, mas imagina a cobertura. Tinha um anexo que era uma área psiquiátrica. Então, às vezes, a gente tava na porta. Não, né? Por que é engraçado? Porque Você não as fala pessoas. que não é pra dar risada. Não, é porque a gente imagina, você tá lá o dia inteiro tomando sol e de repente saíam as pessoas e ficavam no meio junto. E você olhava, tinha uma pessoa estranha que pegava uma bituca no chão e começava a fumar olhando pra você. Não, gente, peraí, eu não tô zombando, eu tô descrevendo. Tá zombando, mas você que tá rindo. E aí, não, isso acontecia. Você lembra uma mulher pegando sol numa parapeito? Lembro. Cara, você tá lá, 40... Cara, eram 40 graus. Era muito quente. Por isso que todo mundo Mas passou mal. não tinha um espaço pra vocês a gente ali. não podia Não. entrar. A gente entrou no hospital uma única vez. Que é a hora que o Dudu Massa fala, queremos dar entrevista por causa da Bianca, a alemã. Você lembra disso? Não. Eu contei essa história assim, só repetindo pra quem viu, desculpa, eu tô lembrando pra ela. A Bianca, Que estava lá e não se lembra. Bianca é a primeira a entrar, a Bianca Garloff, pra pegar um café. E aí ela sai e fala, gente, eu entrei pra pegar um café e não me barraram. Aí, vamos lá. Aí a gente entra, mas assim, entramos, não vimos nada, mas só entramos. A gente ficava na rua, calçada. Tinha uma escadaria, Caramba. A gente ficava nessa escadaria. Escadaria o dia, 40 graus. Então assim, e aí tinha essa mulher pegando sol no parapeito. A gente olhava, 5 da tarde aparecia a mulher num parapeito de biquíni tomando sol. Aí vinha essa mulher que eu falei da bituca todo dia. Só que daí ela vinha, você percebia que ela tinha alguma coisa, e você lá esperando mais, cara, não aguento mais, e de repente ela começava a olhar. Tipo, aí finge eu e a Tati falando em português, então não sei o que, e ela assim, ó. Tipo, concordando. Só que isso era todo dia, dava um horário específico, apareciam essas pessoas. Psicologicamente. Não, imagina, ficou todo mundo xarope. Foi muito cansativo. E aí eu lembro, quero te fazer uma pergunta, que eu tava, mas quero, porque essa história eu não contei aqui. Aí na corrida seguinte é Valência, que é a vitória saindo do Brasil, a vitória do Rubinho. Para aquela corrida, o Rubinho mandou uma mensagem para nós dois para viajar com ele. Só que eu ia levar minha mãe. E aí eu respondo, Rubinho, eu tô levando minha mãe nessa etapa. E ele fala, então vamos marcar em outra oportunidade, porque nada contra sua mãe, mas... E aí é GP da Itália, a gente vai no avião, mas aí a gente não podia aceitar para viajar no avião do Rubinho. Tinha que virar matéria, especialmente o caso da Tati. Coisa ali das regras da Folha. Porque a Folha Conta pra gente. A Folha era muito chata com essa coisa de convite de viagem, enfim. E aí foi isso. O Rubinho chamou a gente e falou: vocês ficaram lá naquele perrengue, não sei o que lá. Não falou, fiquei com pena de vocês, mas tipo, queria fazer uma coisa legal pra vocês, enfim. Não sei se ele tava se sentindo culpado por causa da mola. Mas enfim. Vocês chegaram a falar, antes de você continuar, vocês chegaram a falar da mola pro Rubinho depois desse episódio? Da mola que ele mostrou na quinta-feira? Acho que do episódio de quinta eu nunca falei. Dele apontar. Eu acho que só houve na cobertura, quando se falou com ele, sobre como tava o emocional dele, no sentido não que ele fosse culpado, porque mas assim, porra. Mas era o carro dele. Era o carro dele. E aí ele falou, não, o Rubinho tinha ele fazia um leasing de um jatinho naquela época. E aí ele falou, queria levar vocês pra uma corrida na Europa no jatinho. Aí, putz, que legal, né? Bababá. Aí falei com o pessoal da Folha, eles falaram, tudo bem, mas você vai ter que fazer uma matéria. Você não vai passear no jatinho do Rubinho. A gente compra a sua passagem de volta pra você, mas você tem que fazer uma matéria. Falei com o Rubinho e ele falou, beleza. Tipo, se não me engano, ele só não queria ficar mostrando muito coisa meio caras, mas tipo... E aí a gente foi...
pegamos o jatinho do Rubinho em Guarulhos. Eu, Felipe e o Rubinho. E aí o piloto era o então cunhado dele. E tinha um copiloto. Né? E aí foi muito divertido, porque o Rubinho fez, tipo, um esquema super bonitinho. Ele comprou comidinhas especiais pra gente. Eu lembro que ele comprou uns sanduichinhos de queijo, porque eu não como carne. Comprou sanduichinhos, não sei o quê. E aí eu lembro que eu acabei fazendo uma matéria justamente disso, que era... Ele ficava reclamando dos preços. Sim, eu lembro de um produto que ele reclamava dos preços, você lembra? Do Alpino. Do Alpino! O chocolate Alpino. Ele falou, os caras pensam que só porque você é dono de avião, em vez de pagar R$5 no chocolate, você vai pagar 20. Não vou. Aí ele mesmo ia no supermercado e comprava as coisas, ou então ele pedia pra alguém comprar, tipo, vinho, Brunello de Montalcino, que o Rubinho curte um vinho. E aí ele ia nos supermercados na Europa, fazia um estoquezinho pra servir no avião. E ele que foi o aeromoço pra gente, foi mal bonitinho, serviu a gente. E isso aí marcou porque, pensa, você tá viajando num cara que tem, tem a possibilidade de viajar de avião, mas o Alpino, e aí eu acho que é interessante, porque pode parecer bobagem, mas assim... Quem ganha dinheiro sabe o trabalho que é ganhar dinheiro. Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou pagar R$20, não é os custa 5, tá entendeu? É isso. E aí eu não lembro se você lembra dessa história também, que aí a gente desceu no aeroporto. Isso eu lembro. Lembra? Quem tava? Meu amigo! Quem tava lá no aeroporto? Chegando. Porque aí era um... Tinham 2 pessoas chegando, mas só uma a gente viu. Tinha 2? Tinha uma que o avião da pessoa estava e ele já tinha passado. Que era um puta avião. Não lembro. O Bernie. Tava o avião do Bernie. Como era voo de jatinho, então era um terminal privado, né? E aí tinha um carinha da alfândega lá só pra receber a gente. Quando a gente chega, quem tá lá? Hamilton. Aí ele... Você aqui? Tipo, o que vocês estão fazendo no terminal de jatinho com o Rubinho? Assim? E foi muito engraçado que eu lembro que o Rubinho derrubou vinho. Ele tava com uma roupa branca. Tava babado. Ele tava com uma mancha de vinho, assim. Aí eu acho que o Hamilton deve ter falado, meu Deus, os caras estranha. Os brasileiros vieram enchendo a cara. O que esses 2 perrapados estão fazendo aí com o Rubinho nesse terminal? O que está acontecendo com você? Não, e detalhe, 2009 o Hamilton era então campeão mundial. Então já não tava... Não é aquele Hamilton que ela tava descrevendo. Só que isso aí pode parecer bobagem, são pequenas sutilezas que te ajudam. Porque assim, pensa o Hamilton, ele é britânico e sabe que a gente é brasileiro, trata bem ou trata mal, não tá nem aí. Mas quando ele vê ali voando com o Rubinho, não que ele ache que é amigo, mas ele fala, esses caras devem ter alguma relevância. Sim. Então isso também, de certa forma, te ajuda numa situação direta com o Hamilton. Ele fala, não, eu posso não ler a Folha de São Paulo, ouvir a Rádio Jovem Pan ou TV Globo, mas, pô, esses caras devem ser razoavelmente importantes. Não que ele vai sair dando exclusiva, mas isso te ajuda ou ele... Porque quando o piloto registra o seu rosto, isso faz muita diferença. Eu lembro você falou do Vettel, uma coisa que me marcava muito era o Vettel saber quem eram as pessoas. Sim. E isso ele, em geral, sabia quem era todo mundo. Assim, e mesmo quando ele não sabia, ele era gentil, ele olhava no olho e tal. Então esse tipo de experiência te conectava também ao outro piloto. Foi um rabo ter chegado junto com... Teve até outra história, eu acabei de lembrar outra história com o Hamilton também. Acho que é o que eu tenho mais histórias. No GP Brasil, não lembro que ano foi isso. Geralmente eles fazem... Como tem muita imprensa brasileira no GP Brasil, muito mais do que os que acompanham a temporada inteira, eles geralmente fazem umas entrevistas só para brasileiro. E aí eu lembro que esse ano marcaram uma com o Hamilton. E aí eu fui. Eu falei, o Hamilton, eu vou lá, né? Eu conheço e tal. E aí eu lembro que o Hamilton chegou e tava aquele grupo de brasileiros lá. E aí ele falou oi pra mim, eu falei oi. E aí eu lembro que ele tava com um brinco de brilhante maravilhoso. E aí eu elogiei o brinco dele. Eu falei, bonito seu brinco, não sei o que lá. Ele, obrigada, não sei o que, você gostou. Só que aí os brasileiros, os repórteres brasileiros que estavam lá, não entenderam direito e entenderam que eu tinha dado brinco pro Hamilton. E aí começou uma fofoquinha no paddock. Fala a verdade, você bancou a passagem lá com o Rubinho. É isso. Deu um brinco de brilhante, imagina. Eu não sabia dessa história. Ficou ali de vocês viram? A repórter da Folha tá dando brinco pro Hamilton. De brilhante! Alguém veio me perguntar assim, Tati, estão falando aí que você deu um brinco pro Hamilton? Tipo, você vê como as pessoas escutam e vão de orelhada. Ô Tati, alguma vez você escreveu alguma matéria que alguém foi tirar satisfação? Ou é assessor de imprensa? Alguma matéria deu rolo? Teve uma vez, eu escrevi alguma coisa da Ferrari que o Colaiani me ligou. Eu lembro que ele me ligou. Foi uma corrida que eu não fui,
E aí eu escrevi algo. Eu não lembro se era tipo alguma coisa de preparador físico que o Massa tava sempre. Não lembro, era alguma coisa de preparador físico e eu escrevi. Aí eu lembro que ele me ligou na redação, falou: quando você não souber de alguma coisa, você me pergunta, que eu te falo, não sei o quê. Ficou meio. Nervosinho. Nervosinho, mas foi a única vez que eu me lembro, assim, que alguém veio. Tem uma história, essa eu não contei quando vem aqui, o Ico também não. Vou perguntar pra ver se ela lembra, que essa é muito importante. E se ela não lembrar, a gente vai lembrando junto. Já que você citou o Colaene, que aliás, hoje nos damos super bem, mas o Colaene é difícil. Assessor da Ferrari, hoje o Colaene tá, acho que na Fórmula 1, na Liberty. Acho que tá na Liberty. Acho que é. Com o Domenicali, inclusive. Que foi a carta que a gente escreveu para o Domenicali. Você lembra? Sim, lembro. Eu não lembro por que exatamente, porque eu acho que ele meio vetava. A gente tentava entrevista, não era? A história, essa história é muito boa, vamos juntos contar aqui. 2008, Massa lutando pelo título. E a gente não tinha acesso nenhum de um jeito mais exclusivo ao Massa. Verdade. Nenhum. Ela não tinha pra Folha, eu não tinha pra Jovem Pan, o Lívio pelo Estadão e o Ico pra Lance, Bandeirantes. E passando e nada. E a gente começou a ter mais acesso, às vezes, ao Hamilton, que era o rival dele, do que uma. E aí foi. Eu não me lembro como partiu a iniciativa. Que eram aqueles minutinhos, a gente tinha quinta-feira, era o único que você tinha uma coisa mais informalzinha assim, mas era, sei lá, 5 minutos para 5 repórteres. É isso, tipo, pergunta tudo igual. É isso. E não rolava, né, uma coisa mais a fundo ou alguma... Isso. E o Felipe é um cara que funciona mais nesse bate-papo informal do que ali no ele púlpito, ele dá uma pouco, travadinha e tal. Então, pô... E aí eu não me lembro como... É que assim, isso é tipo a história da mola. Porque a gente fez algo num GP importante, que eu vou contar, você vai falar, não. A gente escreve, eu não me lembro de quem partiu a ideia. Eu acho que foi o Lívio. Eu acho que foi o Lívio. Ele falou, cara, vamos escrever uma carta e dar na mão do Domenicali, cara. Pra você que não sabe, Domenicali é o Vassera, é o Toto Wolff hoje, então... Bom, Domenicali hoje tem um valor na Liberty, tá maior ainda, mas na época ele era o cara da Ferrari. O Lívio falava italiano, a gente escreveu a carta em inglês e em italiano. Falando isso. Nós não. Somos só 5, as nossas empresas investem, não é barato viajar do Brasil, a gente quer, né, tipo, isso. Um pouco mais de acesso, a Ferrari nada. E aí a gente vai no paddock. Eu já vou contar qual foi o GP, tá? Você lembra qual foi o GP? Você não lembra? Não! A gente leva a cartinha, tipo conselho de correr elegante. Caramba. Domenicali andando no paddoquinho, os 4 com envelopinhos. E o Lívio que falou, porque ele falava... O Lívio, filho de italiano, ele fala italiano perfeito. Oricchio. Signori Domenicali, prendiamo... Sim. Cara, beleza, a gente volta pra sala de imprensa. Eu no meu computador, Ico do meu lado. De repente, chega um cara... Bufa. Você não tinha lembrado da nossa cariação? Não. O Colaene vai pra sala de imprensa bufando, mas bufando no jeito que você fala, cara, pega a cadeira. Vai voar computador. Caramba. De longe, você vê a linguagem corporal. Cara, e aí junta os 4, e aí rola um papo tenso. Na sala de imprensa, meio separado, mas tenso, dele falando e a gente tava muito calmo. Porque a gente falou com o cara e a gente ficou muito calmo e ele nervoso, só que a gente replicando e aí muito unido. Isso que foi uma coisa legal. E aí eu me lembro que a Tati, por exemplo, a Tati era muito tímida, calma. Cara, a Tati tava brava. Então era legal, porque assim... O cara fala, pô, se a Tati tá brava, eu devo estar fazendo merda, né? E aí era o Lívio forte, era eu forte, e tenso. Teve algumas horas de tipo, dente cerrado, cara. Tipo, todos os jornalistas na sala de imprensa olhavam assim, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Porque foi na frente de todo mundo, e tipo, quando acabou... Todo mundo! E a gente contou, até uma coletiva. E a gente virou e falou... Coletiva! E a gente, não, é que a gente escreveu uma carta e deu pro Domenicali. O quê? Puta! A gente andava no paddock com aquela trilha sonora tipo do Kill Bill, sabe? Só que o que acontece? Qual que foi a história? Ele lê a carta, o Domenicali, agora vamos voltar em retrospectiva. Ele lê a carta, mostra pro Massa e pergunta... É verdade? É verdade? E o Massa fala... Puta, então ele, imaginamos, deve ter dado uma carcada. E ele veio pra cima. Você não lembra qual foi o GP?
Singapura Gate. GP de Singapura de 2008. A gente tem essa treta toda, no domingo tem a batida do Nelsinho, Massa se ferra, e aí acontece tudo isso que não acabou até hoje. Então, pra você, assim como no acidente do Massa, teve a história da molada, teve o jantar, na véspera de Singapura Gate teve Você tá vendo isso. como é tudo... Tudo cosmos, ligado, ó. Tá. Confronto contra o mala do assessor de imprensa. Não, depois a gente passou a se dar muito melhor. Ele melhorou muito essa com a história gente da depois. carta, ele tinha esse jeito dele, tenso, que diga-se de passagem era com todo mundo, porque tinha gente que era legal com um, não, mas ele era duro com todo mundo. Mas com a gente esse episódio foi um divisor de águas, assim, ele mudou Melhorou bem. Bastante, é. Mas era uma característica dele, ele era um cara tenso. Por falar em Ferrari, eu também sei que tem algo muito especial vindo daquele famoso evento da Madonna de Campilho. Tem várias. Você já contou algumas vezes aqui. Uma que eu contei, ela tava. Texas Ranger. Texas Ranger, mas o Texas Ranger ela não vai associar, porque isso aí quem falou foi o Massa numa entrevista. Exatamente. Eu também. Mas pergunta você, vai. Não, eu quero saber. Ele quer saber como que foi a sua câmera on-board. A câmera on-board porque eu falo assim, gente, a minha mulher viu a bunda do Raikkonen. E aí eu falo, eu não vi, mas eu tava junto. Você estava naquele teleférico. Qual que era, como diria Silvio Luiz, Tati Cunha, o que é que só você viu? A bunda do Raikkonen. O Kimi sempre foi conhecido, né, por uma cachaçinha, e lá em Madonna ele botava o pé na jaca todas as noites. Porque era muita bebida que serviam, e era vinho. Tinha o vinho da entrada, o vinho disso, o vinho daquilo, o da sobremesa. Depois tinha grappa, limoncello, vinho quente pra quem descia de esqui. Aí você chegava no hotel, ia pro barzinho, você só punha no quarto e não pagava. Que era o evento que a Ferrari fazia todo ano. Exatamente. A Ferrari não, né? A Philip Morris, na verdade. Bancava aquela... fartura. Sim. E aí, era isso. Como era uma cidade de esqui, os restaurantes geralmente eram no alto da montanha. Então, você tinha que pegar um esqui, ou às vezes tinha aquele carro gato, que é tipo um trator que anda na neve para chegar. Sempre era um acontecimento. E aí, nesse dia, o Kimi bebeu todas. E aí, quando a gente foi descer para ir pro hotel... Ele entrou no teleférico na frente da gente. Furando a fila, né, Tati? Quem era o piloto da moto que tava com ele? Porque tinha a Ducati também. Era Ferrari e Ducati. Um dia no nosso podcast de MotoGP, eu falei de um piloto. E aí a gente foi pesquisar e não batia o ano. Porque eu lembro o ano da bunda do Raikkonen. O ano da bunda do Raikkonen é... Marcou. Não, porque ele era o atual campeão. Ele ganha 2007. Foi Madonna 2008. Porque daí ele campeão, aí ele chutou a pau. E aí eu falei que foi o Loris Capirossi. Só que daí eu fui ver e o Loris Capirossi não tava na Ducati. Eu acho que foi o Melandri. Era o Melandri. Melandri, não era? Era o Melandri. E aí entrou umas moças, né, no teleférico. O Melandri, o Kimi, acho que um preparador físico também. Aquela barulheira, entraram correndo e entraram o teleférico da frente. Aí a gente veio descendo montanha, o teleférico lá de baixo. Só que era um breu. Era um breu, não dava pra você ver nada. E a gente, o que será que tá acontecendo nesse teleférico? A gente desceu o tempo inteiro falando disso, né? Sim, era tipo 15 minutos de descida. E aquela expectativa. E aí, quando chegou lá embaixo na estação, dá aquela demoradinha, né? Porque o teleférico, ele faz uma curva e você tem que descer na curva, que ele vai subir de volta. Isso. E tem um funcionário ou dois pra controlar isso. E aí, quando a gente chegou, abriu a porta, eu fui uma das primeiras a sair. Quando eu olho pra frente, eles tinham acabado de descer e o Kimi tava com a calça arriada. A bunda completamente de fora. Aí a gente ficou todo mundo assim, aí ele levantou e saíram correndo. A gente, meu Deus. Kimi, né, gente? Era verdade. Sempre dando lead. Vocês dois têm boas histórias aí, especialmente com a Tati, Felipe, que você mais se lembra. Qual porque toda vez que a gente ouve aqui nos nossos programas, até mesmo aqui na redação e tal, você fala dessa época que você cobria, mas a Tati e o Ico também são sempre personagens. A Tati antes, né? Porque assim, a Tati... Qual que é a grande importância da Tati na cobertura da Fórmula 1 pra mim? A Tati organizou a bagaça.
Era um caos, eu cheguei muito moleque, e aí era com o Lívio old school, daquele que chegava no aeroporto, pegava o telefoninho, vou achar um hotel agora, e eu ia junto porque achava que era essa referência. A Tati tinha viajado bastante na vida dela, era super cuidadosa, então ela começou a ir nos sites pra reservar antes, reservava o ano inteiro. Cara, ela deu uma organizada que, eu falei que maravilha, assim. E aí a gente começou a achar carro e tal, e fazer muito junto. É o que a gente falou no bate-papo do E tinha uma época que a gente viajava, por coincidência, muitos voos juntos também, né? Já de São Paulo, porque a gente era basicamente quem fazia mais essa rota, porque em um determinado momento o Lívio também casou lá, né, na Europa e ficou. O Acidente do Massa foi quando ele começa a se envolver com a segunda esposa dele e tal. E aí essa rota era muito eu e a Tati. O que o Ico falou é verdade, assim, a gente guarda, por exemplo, quando pra quem não sabe, a Tati chegou aqui, a gente abraçou e quanto tempo a gente não se vê? Cara, sei lá, 8 anos sem ver. Só que nesse período de Fórmula 1 você vê disparadamente muito mais do que familiar. E ao mesmo tempo você leva a família. Então eu conheço a irmã dela, que agora ganhou um nenê. Ah, como tá seu sobrinho? Ela conhece minha mãe, conhece minha mulher, tal. Pô, a Tati é minha madrinha de casamento. Então a marca dela foi essa organização. Histórias tem várias. Uma que eu me lembro muito bem, que é uma noite muito mágica na Fórmula 1, você é de junho, não é? Uhum. A Tati Dia é dia de São João. Teve um GP de Valência. Eu não vou me lembrar o ano, mas 2000 eu acho que foi 8. Não, imagina. Sabe foi 2012. 12? 2012. Foi 2012. Uma boa referência não, se bem que não. Eu acho que é o ano que o Luiz Razia é campeão na GP2. Eu não sei se foi 2012. Teve algum brasileiro que ganha no domingo. Porque às vezes a gente chegou e tava tocando hino. É isso. Porque o que acontece foi assim, a Tati virou e falou, vamos fazer uma festa, meu aniversário. E era uma festa, era o dia de São João. Porque... San Juan, não é? Lá na Espanha tinha uma festa na praia, que eu acho que era o dia de São João. Eu não lembro se foi exatamente no dia do meu aniversário, se foi na véspera, mas era o dia mais longo do ano. E aí eles fazem uma festa na praia, então a foi praia, por isso? Eu não lembro. Aí a gente falou, vamos fazer tipo um luau na praia. Cara, no sábado à noite. Cara, esse dia é muito engraçado. Esse é um dos dias das coisas mais surreais da minha vida, porque eu já contei aqui, eu não gostava muito de ir muito, especialmente em sábado, e dormir muito tarde por causa de voz, a coisa da voz. E aí, cara, 2012, aniversário dela, quer saber, dane-se, vamos aí. E aí a Tati junta e fala assim, vamos fazer na praia. E aí começa, mas chamou meio aleatoriamente, colhem lá. E aí começa a colar uma galera. E aí, tava lotada a praia de gente, porque o paddock era do lado, né? Valência era um paddock lindíssimo. Era muito legal, Valência. E aí a gente tá na praia, legal, e tomando. E acho que foi 2012, porque tinha gente da minha família nessa viagem. Eu não sei se minha irmã com a minha sobrinha, o meu irmão, tinha gente da minha família. E aí, toma, todo mundo ficando bem meio loucão. Eis que, de repente, surge um cara. Chega um cara completamente bêbado, senta. E era um cara, eu vou descrever, hoje em dia você tem que tomar cuidado com tudo. Sim, eu vou descrever fisicamente. Era um cara com uma aparência andina. Sim. Pra não falar assim, tá acho que nem recentemente teve xenofobia no futebol. Não vou falar, o cara parecia um boliviano. Não. Ele tinha aquela aparência andina meio peruana, meio boliviana. Sabe, parecia o Paulo Guerreiro, sabe assim? Só que pequenininho. Ele senta lá e fica. A Tati e o Ico, na hora percebeu, esse cara não tá nem aí, deixa ele no rolê. Mas beleza, foi legal, só que o cara não saiu. Depois de uns 5 minutos, ele virou uma pessoa, só que ele tava tão bêbado que ele não trocava com ninguém. Ele virou um bibelô da festa. Um boneco de poço. Isso, o mestre dos magos. Ele mal parava em pé. Ele não parava em pé, foi ficando. E aí, eu não sei quem falou, apelidou o cara, porque como ele tinha essa aparência, o Pedro. E daí ficou Pedro. E aí a gente começou a falar, e aí os gringos começaram, o Pedro, mas sem zoar o cara. Pedro. Eis que de repente o cara, ele cai e fica. Apaga completamente. Tipo, como alcoólico, assim, buf. E aí a gente, puta. Pedro morreu, os caras. Só que daí os gringos soltam meio assim, quem é esse cara? Você é um amigo de vocês? A gente, não, amigo não. A gente esse nunca cara viu esse homem na vida. E aí os gringos estavam achando que ele era do bando. Não, esse cara não era do bando. Porra, vamos fazer foto. Cara, depois vamos achar as fotos até pra... Porque a gente tem uma foto que parece capa de CD dos Mutantes.
sabe assim? Dos secos e molhados. Ele parecia, sabe aquele filme... O Morto Muito Louco? Isso! O Morto Muito Louco, Bernie, sei lá. Que o cara tá morto e levam ele pra todo que é lugar. O cara caiu e a gente sentou meio atrás, assim, tipo... E aí é uma foto completamente meio psicodélica. Ele deitado no chão, morto, e todo mundo assim, cada um fazendo uma pose. Tinha acho que uma amiga minha tava lá, ela comprou umas coroinhas pra mim, que era meu aniversário, não sei o quê. Todo mundo assim, meio fantasiado. É uma surreal, foto e você percebe as pessoas bêbadas, é verdade, mas muito alegres. E por que esse dia me marcou? Porque a gente varou. A gente varou, aí nasceu o sol, aí dia mais longo, aí que legal. Cara, aí tinha corrida, isso foi de sábado pra domingo, tinha corrida. E aí, essa coisa da energia eu acho muito engraçado, porque a gente voltou e aí era aquele negócio que assim, não valia nem mais a pena cochilar. Assim, se eu vou deitar 50 minutos, eu vou perder a hora. Aí eu lembro que cada um foi pro seu quarto, tomar um banho, bababá, e se encontrou no café da manhã. Mas como se tivesse dormido, todo mundo com muita energia ainda, porque foi um astral muito legal. E aí a gente tá indo pra pista. E aí a gente chega na pista tocando o hino do Brasil. Era uma vitória na GP2, eu acho que era do Razia, acho. E aí a gente, pô! E aí eu lembro que a gente sai correndo, que tava atrasado, né? E aí o Ico pula. Tinha tipo um... Sabe quando o cara marca um gol e pula a placa de... Tinha um negócio e não precisava, dava pra desviar, ele vai correndo e pula, não tropeça. Mas eu olhei e falei, ele vai morrer, cara. E foi muito, muito legal, uma noite mágica, assim. Tem várias. Uma que eu lembro da Tati também boa, Madonna de Campilho. A gente ia fazer Madonna de Campilho e às vezes a gente ia no lançamento do carro em Fiorano, lembra? O Maranello. E aí teve uma coletiva do Montezemolo. Você lembra? Lembro. Essa história é muito boa porque eu levei minha mãe. Minha mãe foi, e tá lá minha mãe. E aí o Montezemolo... Que era o presidente da Ferrari. Porra, na época, não se fazem mais os chefes como esses. Montezemolo aparecia, você fala, caramba, Montezemolo dá entrevista. Aí ele vem andando no corredor, eu tava no fundo, não sei por que motivo. Aí na fileira da Tati de cadeiras, assim, só tava tipo ela e minha mãe. E aí ele tá andando, ele tava andando reto, ele para, entra na coisa, cumprimenta a Tati, cumprimenta a minha mãe, sai eu pensando assim, cara, é aquele tipo de situação que quando você vive, você torce pra alguém tá vendo, porque se você contar, vão falar que é uma mentira. Imagina a Tati chegar ao seguinte, bom, você não desceu do palco, passou o resto todo mundo, mas aí ele entrou na minha fileira, e aí ela assim, tipo, todo mundo, porra, ela deve ser importante. Você não lembrava dessa? Lembrava. Confirma isso? Tá aumentando? Não, tá confirmado. Agora, você trouxe também algumas... Trouxe. Aqui o pessoal deve estar se perguntando o que é isso que tem na mesa. Tem na mesa. Era uma tradição que eu tinha. A gente tinha a credencial, né, da temporada inteira. E aí, no final do ano, eu sempre pedia pro campeão autografar. Então, eu tenho vários Vettel aqui. Eu esqueci de trazer a do Hamilton. Mas tenho do Hamilton. E aí, aqui, em 2008, eu pedi pro Massa assinar. Porque ele foi campeão moral. Quase campeão aquele ano. E em 2009 eu pedi pro Rubinho assinar, porque aquele ano também ele bateu ali na trave. Mas é isso, eu guardo bacana. Meu troféuzinho. Deixa eu te perguntar, Tati, o seu último ano, que foi 2015, é o ano da estreia do Max Verstappen. Você fez aí esse paralelo com o Hamilton, tudo bem que o Hamilton nasceu numa McLaren competitiva e o Verstappen ali no meio do bolo. Mas ele, como é que foi o 2015? Ele já era visto... Ele quando chega no paddock era essa coisa de tratamento de, esse cara é diferente. Não tinha essa expectativa, mas foi um alvoroço, porque ele era mega novo, Sim, né? ele era menor de idade. Exato. E aí eu lembro que foi Spa, a primeira corrida que ele apareceu. Eu não me lembro. Talvez. Eu lembro era motorhome, então... Aí, eu lembro que ele sentou e assim ficou lotado de gente em volta dele, lotado. Eu lembro que na época eu até simpatizei um pouco com ele, mas depois já... não é... também ela tem essa relação com o Hamilton, né? Eu sou time Hamilton, sou time Verstappen. E por falar nessa questão de simpatizar ou não, uma coisa que a gente nunca não falou aqui até agora são aquelas pessoas mais famosas, as celebridades. Né? A Tati era boa nisso. Você costumava
ia atrás ali, tá ali, sei lá, algum artista do cinema, da música ali no pizza e ia entrevistar ou ficava mais Não, reservado? entrevistar não, eu ia pedir selfie. Ah, é? Ah, pra rolar um engajamento ali, né? As redes sociais ainda não eram o que é hoje. E no caso da Tati, como ela era de jornal, não fazia tanto sentido, né? Assim, tudo bem que ela fez rádio bastante, às vezes mas... no rádio eu cheguei a entrevistar algumas pessoas também, mas era pouco. Mas tinha algumas pessoas que falavam, gente, nunca mais vou ver essa pessoa, vou tirar foto, né? Vou pedir. Eu morria de vergonha, mas falava... Você lembra alguns? Lembro alguns. Tem duas muito boas que eu me lembro. A primeira foi o Beckham. Ele já tinha ido em algumas corridas, eu nunca tinha conseguido tirar foto. E aí eu lembro que ele apareceu em Singapura. E aí tava eu e uma amiga minha holandesa, a gente falou, não, a gente precisa tirar foto com o Beckham nessa corrida. E aí ele tava no grid, a gente tava no grid, só que eu tava ao vivo no grid, na rádio. Uhum. E aí a gente percebeu que ele ia passar, ele era convidado da Mercedes. A gente falou, ele vai passar por dentro do box da Mercedes pra ir pro escritório lá, que é onde eles assistem a corrida. Aí eu falei pra ela, o nome dela era Linda. Falei, Linda, a gente tem que sair do grid e ficar esperando ele do outro lado do box da Mercedes, porque lá no paddock não vai ter ninguém. É a nossa chance. Aí a gente deu a volta, eu ao vivo na rádio. Falei, gente, não dá pra eu ficar ao vivo na rádio pra pedir foto do Beckham. Aí eu desliguei o telefone, fingi que tinha caído. Até peço desculpa pro Oscar Ulisses se ele ouvir isso. Assumindo isso hoje publicamente? Tô ouvindo. Mas já tava no final do grid também, não era assim lá essas coisas. Beckham não era a prioridade. Aí a gente deu a volta, a hora que a gente deu a volta, foi o timing perfeito. Ele tava vindo, saindo sozinho da garagem. Aí a Linda, pede, aí eu, David! Tipo, amiga, né? David! Aí pedi pra tirar foto, ele, claro! Aí tiramos várias fotos com ele, super simpático. E aí teve uma outra também que foi horrível, que eu não deveria nem contar aqui. Eu tava em Mônaco, tava no motorhome da Mercedes, e aí eu vi o Justin Bieber. Aí, tipo, nem me interessa, mas eu falei, gente, uma foto com o Justin Bieber é legal de ter, né? Aí, falei, também não quero ser aquela chata que o cara tá lá, convidado, mas enfim, ele tava lá sozinho, não tava conversando com ninguém, tava meio parado, assim, assistindo televisão. Aí eu falei, vou Aí você falou, pedir. Justin. Aí eu falei, Justin. Vou chamar ele de quê? De Bieber. Justin. Você porque eu lembrei da Sabrina Sato agora, pô, Nico, a entrevista que ela fez, a galera vai entender que eu não sei. Também não. Aí eu falei, posso tirar uma foto com você? Aí ele olhou pra mim e falou assim, sorry, I don't do photos. Jura? Aham. Aí eu, Que mala. ok. Tipo, fiquei assim. Nossa, eu levei um toco do Justin Bieber desnecessariamente, né? Porque Aquele don't do photos. I don't do photos. Aí depois me falaram que era uma época que ele não fazia foto com ninguém, sei lá eu por quê, enfim. Mas vira e mexe, eu tenho até foto com o Roscoe. O cachorro do... O cachorro do Hamilton. Que convenhamos ter mais relevância. Não vou falar, não vou botar a frase. Celebridade. Não tem mais... mas convenhamos, quem é Justin Bieber na fila do pão? Não, porra. É o Justin Bieber. Não, mas ela tirou foto. Ele tirou foto com ela? Não, Não, então o Roscoe não merece. tirou. Mala. Não, vou bater aqui na mesa, Jeff. Não merece nosso respeito. Duas coisas que eu acho que fiquei com curiosidade. Posso, para arrematar? Última corrida sua foi qual? Você lembra? Abu Dhabi. E você foi pra lá sabendo que era a última? Não sabia, mas imaginava. Teve alguma despedida? Não, então aí no grid eu saí tirando foto com absolutamente todo mundo. Eu tirei foto com o Nasser naquela corrida no grid, porque eu nunca tirava foto 2015. com... 2015. Eu não tirava foto com os pilotos, assim, né? Tava trabalhando, enfim. Tirei foto com o Nasser, aí tirei foto com todo mundo. Com o Regi, peguei o Ico, peguei os gringos, todos os meus amigos gringos, fiz foto com todo mundo. Então ficou meio... Foi bom que consegui fazer a fotinho com todo mundo antes de... E a outra que eu ia te perguntar, eu não sei se nesse ano você fez todas, mas o Júlio Bianchi. Se você fez ou Suzuka ou Sochi, que foi aonde... As duas. Eu fiz as duas. Conta pra gente, porque essa eu não fiz e eu Você tenho não tava? Não, o meu último ano é o anterior. Como é que eu achei foi? que você tava. Esse também foi punk. Mas na hora também ninguém sabia direito. Suzuka não ficou claro que ele tinha morrido. Não. Na hora, né? Porque foi o acidente, aí demorou, aí ninguém sabia direito e tal. E ninguém queria falar nada também. Mas o clima no paddock tava assim. Ferrou. Um horror. O Massa tava assim... Você sentia que tava aquele clima
pesado, assim, sabe? Depois, quando terminou a corrida, tava muito estranho. Aí a corrida seguinte já era Sochi, né? Aí, enfim, no caso dele, não me pediram para ir pro hospital nem nada. Você fica, né, meio assim. E aí eu lembro que no dia seguinte, quando eu fui mandar a matéria do dia seguinte, meu computador morreu. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Nunca tinha tido problema. Meu computador não funcionava de jeito nenhum e eu ia direto pra Rússia. Aí eu lembro que um amigo meu trouxe um computador reserva da Inglaterra para eu usar na corrida de Sochi. Mas aí quando eu cheguei em Sochi era circuito zilhardário, né? Então eles tinham milhares de computadores, falando, não, pode usar um dos nossos computadores, tal. Usei o computador deles, mas também era aquele clima pesado, assim, foi bem ruim, porque, pô, um dia você tá entrevistando o cara, assim, um dia assim, é horrível. Foi bem pesado. O que você mais sente falta das coberturas da Fórmula 1, além das viagens, que eu já sei que você curtia? Além das viagens? Era legal o ambiente, assim, era divertido, entendeu? Porque você encontrava sempre aquelas mesmas pessoas, só que cada hora era um cenário diferente, assim, é um circo mesmo, né? Falam o circo da Fórmula 1 e é bem isso mesmo. São sempre aquelas mesmas pessoas em lugares diferentes e tem sempre meio a mesma cara o paddock. Então, em qualquer lugar do mundo que você esteja, quando você tá no paddock, você se sente meio em casa, assim, é engraçado. Você podia estar na Índia, na Rússia, na Malásia, no Canadá, é sempre meio... Então, igual. Aquilo dá um aconchego, vamos dizer assim. E o que você não sente falta nenhuma? Que eu não sinto falta nenhuma? Avião. Acho que hoje em dia eu não conseguiria mais fazer no ritmo que a gente fazia. Eu também não. 24 corridas, imagina. Nossa, e a gente viajava de econômica, né? Ninguém viajava de business e de vez em quando a gente ganhava uns upgradezinhos, né? Porque a gente viajava tanto que acabava acumulando milha, mas... E outra coisa que ninguém fala também, perrengue para tirar visto, raio-x de aeroporto, é muito tempo que se perde, Essa parte... Muito chato. Muito chato. Tá certo. Quero agradecer muito mesmo. Histórias muito legais aqui com você, Tati. E, obviamente, em breve nós voltaremos a chamá-la aqui para uma segunda parte, para aquelas histórias que com certeza você vai se lembrar ao sair daqui. Em algum momento. Já peço para você anotar para na parte 2 a gente aqui curtir também essas histórias. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado também ao Felipe Mota e principalmente muito obrigado a você que nos acompanhou nesse papo super divertido, super legal. E muito mais vem aí em breve. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.